Olá e bem-vindos. Olhem, muito antes de existirem estradas ou sequer grandes impérios a ligar o mundo, houve uma civilização que usou o mar e criou a primeiríssima grande rede global. É isso mesmo. Hoje vamos fazer-nos ao mar, por assim dizer, e navegar pelas rotas comerciais dos fenícios para perceber como é que eles, bem, mudaram a história para sempre. É uma pergunta que vale a pena fazer, não é? E a resposta, curiosamente, não está em terra, mas sim no mar. A resposta está numa civilização de navegadores absolutamente geniais que dominaram as ondas e criaram a primeira e verdadeira rede global, ligando o mundo através do comércio, sim, mas também da cultura. E esses mestres da navegação, claro, eram os fenícios. Eles foram muito mais do que simples comerciantes. Foram os verdadeiros arquitetos de uma rede que ligou mundos que até àquela altura mal se conheciam. Vamos lá ver como é que fizeram isto. Ora bem, os fenícios vinham de uma estreita faixa costeira, onde hoje fica o Líbano, e como não tinham grandes terras para a agricultura, fizeram o que era mais lógico, viraram-se para o seu recurso mais valioso, o mar. E num pescar de olhos tornaram-se os melhores a navegá-lo. Simplesmente não havia quem lhes fizesse frente. Mas qual era o segredo deles? Era uma estratégia de uma simplicidade genial. A navegação costeira. Pensem nisto. Em vez de se lançarem para os perigos do mar aberto, eles iam ali, a contornar a costa, sempre com terra à vista. Isto, claro, era muito mais seguro, mas permitia-lhes também reabastecer e, o mais importante de tudo, ir construindo a sua rede de contactos e de portos de forma gradual e sustentável. Passo a passo, um porto de cada vez. Vamos então seguir o mapa desta rede impressionante. Tudo começa, como é óbvio, no coração da sua operação, o Mar Mediterrâneo, que eles acabaram por transformar numa autêntica autoestrada privada. E o ponto de partida era aqui mesmo, na sua terra natal, no Levante. Cidades-estado superpoderosas como Tiro e Sidon eram os motores desta expansão comercial que estava prestes a, literalmente, redesenhar o mapa do mundo antigo. A primeira grande paragem estratégica, e talvez a mais decisiva, foi a fundação de Cartago, na atual Tunísia. E Cartago não ficou um mero porto, cresceu e tornou-se numa cidade-estado poderosíssima, o verdadeiro centro nevrálgico que controlava todo o comércio na parte ocidental do Mediterrâneo. A partir de Cartago, a estratégia era claríssima: controlar os pontos-chave. Ao estabelecerem-se na Sicília e na Sardenha, os fenícios garantiam o domínio total sobre as rotas marítimas centrais. Funcionavam quase como as portagens do comércio da antiguidade. O ponto alto desta expansão pelo Mediterrâneo foi, sem dúvida, a chegada à Península Ibérica. Foi aqui que fundaram Gadir, que hoje conhecemos como Cádiz. Tornou-se num dos portos mais antigos da Europa Ocidental e na porta de entrada para riquezas que até então eram praticamente uma lenda. Mas os fenícios não se iam contentar com o mar que já conheciam. A ambição e, claro, a necessidade de novos recursos levaram-nos a fazer algo que para muitos seria impensável: navegar para lá do fim do mundo conhecido, rumo ao desconhecido Oceano Atlântico. Esta frase ilustra, na perfeição, o desafio. As colunas de Hércules, o que hoje é o Estreito de Gibraltar, eram vistas como o fim do mundo. Atravessá-las era entrar no desconhecido total, um oceano que metia medo, misterioso e, supostamente, intransponível. A pergunta impõe-se: mas por que arriscar tanto? O que é que podia ser assim tão valioso para justificar uma viagem para o desconhecido? A resposta, como tantas outras vezes na história, era económica. Havia recursos no Atlântico que eram pura e simplesmente preciosos demais para serem ignorados. O ponto fulcral era o estanho. Toda a idade do bronze dependia desta liga metálica. Só que o estanho era muito raro no Mediterrâneo. Sabia-se que a sua fonte estava para lá, na Península Ibérica, onde a lendária civilização de Tartessos era famosa pela sua riqueza em prata e, claro está, estanho. Os fenícios não pensaram duas vezes. Foram diretos à fonte. E foi assim que, usando a sua técnica mais do que comprovada de navegação costeira, eles foram explorando todo o litoral atlântico da Península Ibérica e de Marrocos. E sim, há fortes indícios de que as suas rotas chegaram mesmo até à costa sul do que é hoje Portugal, sempre à procura destes metais tão preciosos. Bem, depois de traçarmos este percurso incrível, fica a pergunta: qual foi o verdadeiro legado desta rede fenícia? Para lá do comércio, o que é que tudo isto significou para o mundo antigo, na prática? Para resumir, o que os fenícios criaram foi, sinceramente, extraordinário. Uma rede que não se limitava a ligar o Oriente ao Ocidente, ia muito mais longe, unia as costas de 3 continentes inteiros, permitindo uma circulação sem precedentes, não só de mercadorias, como a famosa púrpura de Tiro, o azeite ou o estanho, mas também de conhecimento, de tecnologia, como o seu alfabeto, e de cultura. E Portugal estava ali,
posicionado na pontinha final desta grande autoestrada marítima da antiguidade. E esta é a reflexão que esta história nos deixa. As redes definem as civilizações. De certa forma, as rotas fenícias foram a internet da sua época. Por isso, a pergunta fica no ar. Quais são as rotas que nós estamos a construir hoje? E para onde é que elas nos vão levar?